Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre livros de youtubers, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Véi, você tem ideia de que esse daqui é o 100º vídeo falando sobre livro aqui no canal? Quando eu paro pra pensar, de fato, eu até assusto, cara. É muito vídeo, muito livro lido, e olha que tem pouco mais de 2 anos que eu comecei aqui o canal. Pra poder comemorar essa marca que eu atingi, eu decidi fazer um vídeo especial aqui e trazer um tema que é um tanto quanto polêmico. Na verdade já passou um pouquinho a polêmica, mas eu quero entrar nela aqui mais, porque todo mundo sempre me pergunta o que eu acho dos tais livros de youtubers. Pra essa pauta aqui eu decidi me preparar. No início do ano eu gravei um cabuloso cast, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, que é um podcast de literatura do meu amigo Lucien, falando sobre livros de youtubers. Na época eu li os 2 livros do Christian Figueiredo e li o livro da Kéfera. Quando esse vídeo aqui tava se aproximando, eu decidi ler mais outros 3 livros. Eu li o livro da Jujutsu, Tá Todo Mundo Mal, li o livro do PC Siqueira, que é o PC Siqueira Está Morto, e li o livro do Felipe Neto, que é o Não Faz Sentido. Eu escolhi esses 6 por eles serem os mais representativos, pelo menos pra mim, dentro do universo dos livros de youtubers. O Christian e a Kéfera eram escolhas óbvias, porque os canais deles são um dos maiores canais do YouTube do Brasil. O Felipe Neto eu escolhi por ele ter sido o primeiro a lançar um livro, e junto com o PC Siqueira, ele também é um dos pioneiros nessa coisa de fazer vlog aqui no Brasil. Então eu decidi pegar os 2 também pra ter essa visão. E eu escolhi o livro da Jujutsu porque eu gosto da Jujutsu, ela é uma pessoa ótima e eu queria ler o que ela tinha produzido, não ter outra justificativa pra eu colocar aqui. Vale destacar aqui também que eu tentei ler o livro do Resident Evil, que é um livro sobre Minecraft, alguma coisa assim, só que eu não consegui passar nem da amostra grátis que a Amazon me dava. Eu achei bem ruinzinho mesmo, e pra não falar qualquer besteira aqui sobre ele, eu não vou falar sobre o livro do Resende. Então vamos começar aqui jogando logo a primeira pergunta no ar. O que eu acho de livros de youtubers? Eu sou contra ou eu sou a favor? Essa é a mais fácil de responder, porque eu sou completamente a favor do lançamento de livros de youtubers. E o motivo é bem simples. Todo mundo sabe que uma editora é uma empresa e toda empresa precisa pagar suas contas e lucrar para poder lançar os outros livros. Se hoje são os livros de youtubers que garantem essa venda, ontem foram os livros de colorir e amanhã eu tenho certeza que as editoras já estão pesquisando qual que vai ser o próximo fenômeno para poder lançar aqui no país. E é por isso que eu não sou nem um pouco contra o lançamento desses livros. Eu vejo vários memes no Facebook botando várias capas de livros de youtubers e falando que a literatura brasileira tá morrendo, só que eu acho que é o contrário disso. A literatura brasileira tá tentando sobreviver, as editoras daqui estão tentando sobreviver, ganhar um dinheiro para lançar outro tipo de livro também. Então é diferente assim, não é uma morte da literatura, é mais uma tentativa de sobrevivência. E a partir daí vem a segunda pergunta. Eu gostei daquilo que eu li? Aí a resposta começa a ficar um pouquinho mais ponderada. Eu vou responder um depende. Como literatura, assim, botando com L maiúsculo, endeusando a coisa da literatura, eu não gostei de nenhum deles. O do PC Siqueira é o mais diferentão, mas eu vou falar um pouquinho dele depois, então eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas como peça literária, eu não gostei de nenhum dos 6 que eu li. Já como peça de marketing do canal, eu vejo um mérito gigante de cada um deles. Até porque a gente precisa deixar bem claro aqui, eles não são nada mais do que isso, eles são peças publicitárias do canal. Eles têm o mesmo peso de uma caneca, o mesmo peso de uma camisa, o mesmo peso de uma peça de teatro. Vários youtubers estão indo se apresentar em teatros. Então, como peça de marketing, eu acho que o livro é uma boa jogada sim, e eu acho que ele tem os seus méritos por isso. Afinal, qual fã não perde a chance de ficar mais próximo do seu ídolo? E a gente tá falando aqui de um público adolescente gigante. Você já viu qualquer vídeo do Christian Figueiredo de apresentação do livro, da Kéfera? Você vai ver que a galera tá ensandecida para poder conhecer o ídolo deles. E o livro é mais uma forma de conhecer esse ídolo. E se você já foi muito fã de alguém, você vai entender exatamente qual o papel que esse livro tem. Aqui eu acho bom então já puxar a terceira pergunta, que eu acho que é aquela que pode ser um pouquinho mais polêmica nesse vídeo aqui. Eu vi vários comentários na internet falando que os livros de youtubers podem ser portas de entrada para a literatura. O que eu acho particularmente sobre isso? A gente chegou a discutir esse ponto especificamente no Cabuloso Cast, que de novo, vou deixar o link aqui na descrição, ouçam, porque a discussão tá muito legal. A gente discutiu isso muito lá e a gente chegou meio que num consenso. Esses livros de youtubers podem levar pessoas para a literatura, só que esses casos são a exceção à regra. E isso é muito por causa daquilo que eu acabei de falar, que os livros são mais um material de marketing do canal do que um incentivo à
literatura propriamente dita. E outra parte, talvez seja uma das partes mais importantes aqui para a formação do leitor, é o comportamento dos youtubers com relação à leitura. Eu vi em vários vídeos do Christian Figueiredo, e aqui eu acho que eu tenho que abrir um parênteses, né, que eu não tô criticando as pessoas em si. A minha crítica aqui é ao livro. Até porque o Christian é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa bacana. Eu gosto de acompanhar alguns vídeos dele, eu assisto algumas coisas que ele produz, então é uma pessoa que eu sentaria de boa pra conversar, é um cara que parece ser muito simpático. Mas enfim, eu assisti alguns vídeos do Christian que ele falava que era o sonho de infância dele escrever um livro. E de fato, ele tem algumas coisas lá que ele fez na infância, ele acaba mostrando uma coisa ou outra, só que na hora que você vai ver o canal do Christian Figueiredo, tem praticamente zero incentivo à leitura durante, sei lá, 5 anos de canal que ele tem. A própria Jujut, que é uma vlogueira mais cult assim, ela não fala tanto de literatura, eu acho que ela não é uma leitora tão exemplar assim. Então os próprios canais não incentivam tanto a leitura, e isso cai na pergunta que eu fiz, se esses livros podem ser uma porta de entrada ou não para a literatura. Os ídolos não incentivam a leitura, e esses ídolos seriam uma ótima porta de entrada, ao contrário do livro deles. Além disso, tematicamente, eu acho que os livros não estimulam o leitor. Outro comentário que eu vi muito frequente nas redes sociais, né, no Facebook, Twitter, é que a galera falando: ah não, eu comecei a ler com Crepúsculo, embora não seja literatura de boa qualidade, eu comecei a ler com Crepúsculo. Outros falando: ah não, eu comecei a ler com Dan Brown, comecei a ler com 50 Tons de Cinza. Beleza, era a mesma coisa que a galera falava quando a minha geração começou a ler Harry Potter, por exemplo, quando a gente tinha nossos 10, 11 anos, e a qualidade de Harry Potter era uma coisa questionável ainda, coisa que já praticamente não é hoje em dia. Só que eu preciso pegar um ponto para poder discutir como que essa entrada na literatura difere dos livros de youtubers. Harry Potter, por exemplo, ele tá dentro de um barco maior que é a literatura fantástica. A fantasia da Rowling tá imersa no nosso dia a dia, seria como se fosse uma espécie de baixa fantasia e que realmente abriu a nossa mente para uma literatura fantástica que existia no mundo inteiro. Então foi a porta de entrada de muita gente para ler depois Tolkien, ler as Crônicas de Nárnia, ler hoje em dia a Guerra dos Tronos. Então é uma coisa assim que tem um berço histórico muito grande. Mesma coisa também com a Stephanie Meyer e seu Crepúsculo, porque a gente tem aí um romance, e é um romance de marca maior assim, talvez um romance que se enquadraria bem na época do romantismo, por exemplo. E aí a gente tem todas as histórias de amor, que a literatura tá cheia. E se a pessoa gostou de Crepúsculo, gostou de literatura fantástica de Crepúsculo, por exemplo, pode ir atrás de vampiros. Ou se ela gostou da história de amor, ela pode ir atrás de histórias de amor. Daí pra se embrenhar no mundo da literatura, velho, é um pulo, porque se você gostou de uma história, você vai atrás de outra e você começa a correr atrás até você chegar a grandes clássicos da literatura mundial. Mas e com relação a autobiografias de ídolos adolescentes? Qual que é o berço literário que uma pessoa que gostou desse tipo de livro vai atrás? Vocês entenderam a diferença aqui que eu queria pontuar? Quando você vai ler um Harry Potter, um Crepúsculo da vida, você tem uma base histórica por trás. Quando você vai ler uma autobiografia de youtuber, você não tem nada além para você poder procurar. Você vai procurar o quê? Outras autobiografias de youtubers não tem um incentivo para você ir atrás de outro tipo de obra na mesma categoria. Não é, por exemplo, como se a pessoa lesse o livro da Kéfera e depois descobrisse que O Apanhador no Campo de Centeio também é um livro sobre adolescência, sobre como passar esse período da adolescência. Não tem uma ligação direta entre esses dois pontos aqui. Eu acho que isso dificulta demais esses livros de youtubers serem portas para entrar na literatura. Lógico que isso é só uma opinião baseada naquilo tudo que eu observei, naquilo tudo que eu andei lendo. Deixa aqui nos comentários, vamos discutir esse ponto que eu acho que ele é o mais tenso aqui desse vídeo. Bom, agora que eu falei um pouquinho do que eu acho em geral sobre os livros de youtubers, eu tenho que falar sobre os 6 livros que eu li. E eu queria agrupar aqui 3 autores diferentes para poder fazer um apanhado geral, porque as obras deles se parecem bastante. Eu quero juntar aqui a Kéfera, o Christian Figueiredo e a Jujut. Principalmente porque os 3 livros são uma autobiografia do autor. A forma como foi feito muda um pouco, mas é basicamente isso, autobiografia do autor. O do Christian e da Kéfera vão se pautar no período antes do canal, de como que eles viveram a adolescência, como que eles sofreram esse período. Principalmente o do Christian vai se focar mais na adolescência do que o da Kéfera. E o da Jujut tem uma proposta um pouquinho diferente, que é reunir várias crises que ela teve ao longo da vida. E eu decidi unir os 3 porque eles têm uma coisa muito em comum. Os textos parecem demais com o roteiro do canal. Pra quem já viu algum vídeo deles ou acompanha com alguma frequência, vai identificar na hora que você tá lendo mesmo, eles falando ali.
não tem uma voz de narrador diferente. Isso vai muito do escritor quase que inexperiente, que ele bota a voz dele ali no meio, ele não cria esse narrador pra contar a história. Lógico que isso tem um lado positivo muito forte, que é a identificação direta do fã com aquele material. E eu acho que esse ponto positivo é muito positivo, porque igual eu falei, é um material de marketing do canal, é voltado para os fãs do canal, não é voltado pra mim, provavelmente não é voltado pra você que tá vendo esse vídeo aqui agora, é um produto diferente e que tá adequado ao público dele. Só que essa escolha também tem alguns pontos negativos e o principal ponto negativo é com relação à literatura propriamente dita. Não tem um refinamento na linguagem, não tem um aprimoramento na arte de contar a história, parece que é simplesmente um roteiro do vídeo transposto para livro. E ainda tem outro ponto importante que a Tati Feltrin levantou no vídeo dela, e eu vou deixar o vídeo da Tati aqui embaixo, que foi um dos vídeos que eu assisti para fazer o meu aqui. Ela levantou o ponto que o livro da Juju está classificado como crônica, ao contrário do livro da Kéfera, ao contrário do livro do Christian, ao contrário do livro do PC Siqueira. Todos eles não são classificados como crônica, mas como a Jujutsu foi apadrinhada pela Companhia das Letras, botaram lá falando que ela fez crônicas. E assim, eu sou leitor de crônica e tá um pouquinho longe de crônica o que ela fez, assim. Flerta de leve com a crônica, mas não é uma crônica propriamente dita. Então tem esse ponto da literatura também, assim, que eu falei, essa formação do narrador, que é uma formação complicada, a forma como a história é contada. Esse pra mim é o pior ponto de todos esses livros. Eu, particularmente, gosto mais do livro da Jujutsu porque eu gosto mais da Jujutsu com relação ao Christian e a Kéfera. E ele também ser um pouco mais unido, né? Ele tem uma proposta por trás dele, que é falar sobre as crises, e isso faz ele ser um exemplar melhor do que o da Kéfera e do Christian. Falando do Christian, ele tem cara de livro de adolescente escrito por adolescente. E é lógico, o Christian acabou de sair desse período da vida dele. Se eu não me engano, ele tem 20, 21 ou no máximo 22 anos, então ele acabou de viver esse período da vida e ele tá contando as coisas que ele viveu ali dentro. E o estilo de escrita dele é muito parecido com o estilo dos vídeos, que é um estilo muito adolescente ainda. Mas desses três autores, a que eu menos gostei foi a Kéfera. Eu não consegui me conectar de jeito nenhum com a forma como ela escreve, e o livro, no final de cada capítulo, tem uma espécie de episódio do He-Man ali, porque ele tem meio que uma lição de moral em cada capítulo. E isso é uma coisa que poderia ser interessante, porque desses três livros que eu falei aqui agora, desses três autores, né, a Kéfera foi a única a lembrar que ela tem um público adolescente, um público muito jovem e que se inspira nela. Então ela tenta passar uma mensagem positiva ali por trás. Ao contrário do livro da Jujutsu, que escorrega em vários pontos, ao contrário do livro do Christian, que escorrega em diversos outros pontos também, a Kéfera tentou passar uma mensagem positiva. Só que pra mim, como leitor, eu não gosto de livro que me escancara uma lição de moral, joga ela na minha cara e fala, olha, a moral é essa daqui, não faça isso, faça aquilo. Então por isso, combinado com o jeito que ela escreve, foi desses o que eu menos gostei. Só que ainda tá faltando eu falar de dois autores aqui, né? Vamos começar com o Felipe Neto. Eu optei por separar ele das autobiografias, que ao contrário dos outros três, o Felipe Neto realmente tem uma história pra contar aí. O papel dele como um dos primeiros vloggers do Brasil, a criação de cada vídeo do Não Faz Sentido, que estourou o Brasil inteiro, gostando ou não do Felipe Neto, a gente tem que admitir que os vídeos dele estouraram bastante, e a forma também como ele decidiu profissionalizar o trabalho dele, tudo isso são histórias bacanas que mereciam ser contadas mesmo, porque é uma mídia nova que está sendo criada no Brasil, contada por alguém que participou de fato dela. O problema do livro do Felipe é a forma como ele decide contar essa história. Tudo porque ele decide ser engraçaloide durante a escrita o tempo inteiro. E 99% das piadas dele simplesmente não funcionam. Ele também lançou um vídeo sobre livros de youtubers, exaltando o livro dele, que ele escreveu ele mesmo o livro, que ele passou tempo escrevendo, que ele tem um orgulho desse livro. Eu concordo com algumas coisas que ele falou naquele vídeo, porém discordo muito do tom e da arrogância que ele usou nele, até porque lendo o livro dele, dá pra perceber vários problemas que ele apontou ali também. E além do mais, ele faz várias piadinhas escrotas, faz piadinha com gay, como se ser gay fosse errado, faz outras piadinhas bem toscas assim, o que me fez desgostar do livro à medida que eu ia lendo, embora eu soubesse que tinha uma história a ser contada ali por trás. E a história do Felipe é uma história interessante a ser mostrada. O problema é a forma, assim, a forma me incomodou demais. Já o livro do PC Siqueira é o mais diferentão de todos aqui. Ele não foi escrito pelo PC, e aqui eu abro um parêntese também sobre toda a polêmica de youtubers não escrevendo o próprio livro. Eu tô partindo do pressuposto que todas as pessoas aqui
e escreveram os seus livros. Eu acredito que eles escreveram mesmo, acredito que eles não tenham contratado ghostwriter, até pelo estilo, senão foi um ghostwriter muito competente, conseguiu emular bastante os vídeos, mas eu tô partindo do pressuposto que eles realmente escreveram os livros. Eu vou ser ingênuo a esse ponto de acreditar isso, então beleza, fechou esse ponto. O do PC foi escrito por um terceiro e ele deixa isso muito claro. Foi escrito pelo jornalista Alexandre Matias e ele é um livro de ficção com toques de realidade, assim, mostrando as várias mortes metafóricas do PC Siqueira. Como se aquela figura que começou um vlog 6 anos atrás já tivesse morrido e criado uma nova persona que é o PC que a gente conhece hoje em dia. O livro, na verdade, é uma série de experimentos de escrita e que eu acredito fielmente que foi divertido escrever, porque pra gente que escreve dá pra ver exatamente o que foi usado aqui e ali pra poder construir a história. Então acho que ele foi divertido de ser escrito. O problema é que pra gente como leitor não ficou tão divertido assim. Aqui eu tenho que resgatar outra coisa que a Tati Feltrin falou no vídeo dela, e aqui o crédito é 100% pra ela, porque ela leu o livro que ela comparou e eu não li, é que o primeiro capítulo do livro do PC é como se fosse um filme, com o PC vivendo várias aventuras, vendo umas coisas mirabolantes, num fluxo de consciência gigante. Segundo ela, se associaria demais a Medo em Delírio em Las Vegas. E eu acredito que Medo em Delírio em Las Vegas seja um livraço, até por tudo que eu já estudei sobre o autor. Só que esse primeiro capítulo do livro do PC é bem complicado de poder ler, ele é confuso, as cenas não se ligam direito, ele é bem estranho mesmo, e pra gente como leitor fica complicado continuar a leitura. Também tem algumas partes que ele abusa demais dos recursos visuais pra contar a história, como se fosse só preencher linguiça de página. Eu li todos os livros no Kindle, né, então fica difícil comparar projeto gráfico, mas o do PC ele se destacou mesmo no Kindle, enchendo várias páginas de várias coisas que eram desnecessárias assim. Tem várias páginas que estão só o texto censurado, como se tivesse cortado de um documento, ou quando o PC pula de paraquedas pela primeira vez, tem várias páginas só com reticências e gritos e que pra quê, sabe? Tá só gastando espaço ali no meio. Lógico que tudo é feito de propósito, tem algumas coisas legais no livro do PC sim, tem umas discussões bacanas que são feitas, principalmente com relação ao ateísmo, satanismo, conversa com entidades assim, tem umas partes bem legais. O problema é que ele como um todo não orna, ele não parece não ter uma ligação direta entre as partes dele. E lógico, tudo foi feito de propósito, mas pro leitor fica um pouquinho complicado. Apesar disso que eu falei, eu admiro demais esse livro do PC por ele ter fugido da obviedade dos 4 outros que eu falei, porque ele faz uma ficção mesmo, ele foge do padrão de autobiografia pra fazer uma coisa completamente diferente, e eu acho essa atitude louvável. Bom, para não dizer que eu só meti o pau aqui, tem alguns youtubers que estão tentando fazer um trabalho bacana em cima de literatura mesmo. E aqui eu vou destacar um livro que eu não li ainda, eu não sei se o livro é bom, eu não sei a qualidade nenhuma dele, mas é um livro que eu quero muito ler pela atitude da autora, que é a Paty dos Reis, que era do Galo Frito e agora é do canal Paty dos Reis. Ela é leitora de romance policial, ela já falou em vários vídeos sobre isso, e ela escreveu Blasfêmia, que é um romance policial. Então eu acho essa uma atitude muito louvável, tentar fazer algo na área de literatura, alguém que já tá com pelo menos uma base ali no meio pra poder fazer. E esse é um livro que eu quero muito ler pra ver de qual é que é mesmo, ver o que a Paty fez aí, porque eu acho que é uma atitude louvável dela. Isso sem falar em todos os booktubers que estão lançando livros agora. A gente tem o Danilo Leonardi, que lançou Por Que Indiana João, que eu já li, eu já falei no canal, vou deixar aqui nos cards pra poderem ver. Tem o Eduardo Silto, que lançou o Traços, a Pan Gonçalves, que lançou o Boa Noite, tem a Bel, que vai lançar o livro solo dela agora também. Então tem muita gente que vive literatura, que respira literatura, que tá tentando escrever, tá tentando se aventurar aí, lançar seus primeiros livros. Pra essa galera, eu bato palmas lentíssimas, assim, tipo, uou, parabéns, estão conseguindo fazer o trabalho de vocês, que é uma coisa que eu também quero. Eu escrevo, eu brinco de fazer crônica, tenho sonho de escrever um romance um dia, mas eu acho que essa galera tá indo num caminho muito bom, muito bacana, eles estudaram pra fazer isso, e eu quero muito ler o livro que eles escreveram. Tem, por exemplo, o Bruno Miranda, que lançou Azeitona agora, que tem uma história interessante, eu li o inicinho dele, parece muito com o estilo Bruno Miranda de humor, então é uma coisa que tá nos meus planos, ler esses livros, só que eles têm uma atitude diferente desse que eu li aqui agora, porque autobiografia é muito diferente de ficção. Mas a grande lição que eu tirei disso tudo, de todos esses livros que eu li, é que eles têm um público-alvo muito definido, e eu não sou o público-alvo desses livros. Da mesma forma que eu não era o público-alvo dos livros de colorir, e eu ainda não sou o público-alvo dos livros eróticos, são coisas que estão em alta hoje em dia. Mas de verdade, eu torço com todo o meu coração para esses livros serem muito bem sucedidos nas vendas, porque só assim as editoras vão ter condições de trazer os livros que eu gosto de ler. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e se já leu algum livro de youtuber, tem a sua opinião sobre o assunto, comenta aqui pra gente poder conversar, falar sobre esses pontos que eu abordei aqui no vídeo. Se eu deixei de falar algum ponto, deixa um comentário aqui pra gente poder continuar a conversa, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.